Então, galera, a gente começa agora nossa aula de eletromagnetismo, parte 2. Agora realmente é eletromagnetismo, né? Na primeira aula a gente viu só a parte de ímãs e campos magnéticos. Em nenhum momento a gente falou sobre a parte elétrica, sobre correntes elétricas. E esse é o nosso tema de hoje, ó, campo magnético criado por corrente elétrica. Certo? Vamos embora. Hoje está uma mixaria, nós só temos 4 espectadores simultâneos. Vixe Maria. Vamos lá. Muito bem, galera. Como eu acabei de falar, na aula passada a gente tinha estudado a parte de campos magnéticos gerados por ímãs, né? Seja o ímã natural, que a gente falou, aquele que se encontra na forma de rocha, de mineral, né? Que é a magnetita. E a gente falou também dos ímãs que são imantados artificialmente, né, a partir de materiais ferromagnéticos, que são esses ímãs que a gente usa em porta de geladeira, o ímã de neodímio. Então aí você não encontra na natureza, ele tem um processo industrial para tornar-se um ímã eficiente. E hoje a gente vai falar dos campos magnéticos criados por corrente elétrica, né, que é onde se tem a maior aplicabilidade de magnetismo, é exatamente a partir das correntes elétricas. Muito bem, então tem a história do físico dinamarquês, o Hans Ørsted, que ele percebeu um fenômeno, né? Ele tinha que, reza a lenda, né, que inclusive foi o ajudante dele no laboratório que percebeu isso. Eu até dei uma pesquisada hoje na internet e nem encontrei, me lembro de um professor meu da universidade falando sobre isso. Então o que acontece? O Ørsted, né, no seu laboratório, ele deixou uma bússola, que é um ímã, né, como a gente viu na aula passada, que esse ímã ele sofre influência de campo magnético, ele sofre deflexão a partir da presença de um campo magnético. E aí o Ørsted percebeu o seguinte, que em algum momento ele deixou esse ímã próximo a um fio que passava corrente elétrica e esse ímã sofreu uma deflexão, essa agulha, ó, sofreu aqui uma deflexão. Percebam que aqui eu tenho uma bateria que gera corrente elétrica. Olha só, a corrente elétrica sai daqui do polo positivo, né, assim? Só que aqui eu tenho uma chave aberta e de repente aí o ímã ele está aqui numa posição de relaxamento, né? Ele não está só, o ímã que eu digo aí, a bússola está apontada somente para o norte mesmo, norte magnético, o norte geográfico da Terra, e de repente se fecha essa chave aqui, se fechando essa chave, produz-se uma corrente elétrica e essa agulha passa a sofrer uma deflexão. Então o que é que aí já começou a surgir esse interesse? O que será que aconteceu? Uma agulha, que todo mundo sabe, uma agulha magnética, uma bússola, ela sofre influência a partir de um campo magnético e de repente essa corrente elétrica passa a gerar um campo magnético. E aí, pessoal, a gente vai entrar agora num assunto que está entrelaçado, que é o eletromagnetismo, eletricidade, corrente elétrica com campo magnético, com magnetismo, beleza? Então lembre-se desse nome, ó, Ørsted. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? O cara é dinamarquês, mas foi historicamente na física diz que ele foi o primeiro a perceber este fenômeno aqui. Show de bola? Muito bem, então é exatamente isso que a gente vai falar, o campo magnético de um condutor reto, um fio, pessoal, nada mais é do que um fio, tá certo? Fiozinho aqui, ó, do meu microfone, ó. Esse fio aqui, a corrente elétrica que passa nele gera campo magnético. No caso aqui é uma corrente muito baixinha, o campo magnético é ínfimo, é muito pequenininho. E aí o que acontece? Ó? A gente tem o fio passando corrente e é produzido um campo magnético nas redondezas desse fio. Tá aqui o exemplo de um fio. Aqui a gente tem limalha, né? A gente pode ter aqui limalha de ferro, pozinho de ferro. E aí você percebe aqui que existe uma simetria circular aqui, ó. Então as linhas de indução do campo magnético de um condutor reto percorrido por uma corrente, que ficou separado aqui, são circunferências concêntricas ao condutor, situadas em planos perpendiculares, também ficou ruim aqui, né? Então o que acontece, galera? Você tem um fio, imagine aqui essa minha caneta, um fio onde a corrente passa ou para cima ou para baixo, e você vai ter um campo magnético produzido nas redondezas desse fio, beleza? Tá todo mundo me ouvindo aí direitinho?
Vamos embora. Muito bem. Agora a gente vai aprender a chamada regra da mão direita. Esse livro a qual eu tomei como referência, que é o Ramalho, Nicolau e Toledo, ele chama essa regra da mão direita número 1. Regra da mão direita... Eita, minha caneta sumiu aqui. Regra da mão direita número 1. Percebam o seguinte, você tem aqui um fio, é um fio bem grosso aqui para representar bem escandalosamente, uma corrente elétrica aqui na vertical para cima, essa corrente representada pela letra I, e você tem aqui um ponto P e um vetor campo magnético representado. E a gente tem uma mão aqui. Mas vamos lá. Começa a regra da mão direita. Vou pegar mais uma vez aqui a minha caneta, certo? Eu não sei se essa caneta preta está muito legal de ver, acho que sim, né? Mas aqui a minha caneta, a caneta convencional mesmo, com tinta. Imagine que isso seja um fio, um condutor retilíneo, e existe uma corrente elétrica subindo, por exemplo. Então, a corrente elétrica a gente vai representar pelo polegar. O sentido da corrente elétrica é do polegar. E o sentido do campo magnético vai ser exatamente aqui, ó, da minha mão. Percebam? Não sei se vocês estão vendo, ó. Corrente que sobe, campo magnético que tem aqui esse sentido. Se a corrente elétrica ela desce, se a corrente elétrica desce, o campo magnético passa a ter o sentido oposto. Tá claro aí, galera? Então perceba o seguinte, ó, esse campo magnético aqui, ó, ele está nesse sentido, digamos, sentido anti-horário aqui, com a corrente subindo. Beleza? Aí muito bem. Cada ponto desse aqui, ó, vai ter um vetor que representará a direção e o sentido do campo magnético e a intensidade também. Então a direção é tangente à linha de indução, ó, isso aqui é uma linha de indução que passa pelo ponto P. Sentido determinado pela regra da mão, como eu acabei de mostrar para vocês, e a intensidade da distância vai ser dada por... A gente vai calcular aqui, pessoal, a intensidade desse vetor campo magnético. Então a gente pode representar dessa maneira aqui, ó. Isso aqui seria o polegar, ó. O polegar saindo da tela aqui, ó. A corrente, quando a gente tem um pontinho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda grandeza vetorial é representada por um vetor, não é assim? E o vetor, você tem a ideia que ele é uma flecha. Uma flecha bem feiosa aqui que eu estou fazendo. Quando a gente olha quando a gente dá uma olhada aqui, ó, na ponta dessa flecha, isso aqui é um olho, tá? Você vai ver isso aqui, ó, a ponta da flecha. E quando você olha para cá, ó, para o rabinho da flecha, você vai ver isso aqui, ó. Resumo da ópera. Isso aqui é vetor saindo e isso aqui é vetor entrando na página, ou no caso na tela aqui, ó. Esse pontinho aqui, você está vendo uma flecha entrar na sua tela. E esse xizinho, o vetor, o pontinho, ele está o quê? Saindo aqui na sua tela. Está saindo na sua tela. É porque eu estou colocando aqui para entrar na minha e sair na sua. Certo? E aqui você tem o rabinho do vetor. Tá certo? Então a ponta da flecha, o áudio está ótimo. Obrigado, Rafinha. Perfeito. Muito bem. Aí o que é que você tem aqui, ó? O vetor saindo, pense aí na regra da mão direita, e o campo magnético, o campo, ó, deixa eu tentar fazer assim para vocês. O vetor está saindo e o campo magnético a gente está observando aqui no sentido anti-horário, beleza? Aqui é a vista de cima, aqui é a vista de cima. Essa visão daqui é quem está olhando aqui em cima, esse fio. Tranquilo? Aqui você tem a representação lateral. Olha só, os vetores todos, cada ponto desse aqui é um vetor saindo e aqui entrando. Percebam, ele entra, ele sai do papel e entra do outro lado. Ele está fazendo um movimento circular, né? É estático, né? Mas imagine um movimento circular. E o campo magnético, né? Como eu prometi aqui, ó, a intensidade do campo magnético é dado por B. B, pessoal, é a representação aqui que a gente vai dar para a intensidade do campo magnético, assim como está aqui, né? O vetor B. Tá certo? Ele é dado por μ0 dividido por 2π multiplicado por I dividido por R. Vixe Maria, professor.
Isso aí essa equação vem da lei de Biot-Savart. Essa lei aí a gente dá até para deduzir, né? Mas eu evitei para a gente não perder muito tempo. A lei de Biot-Savart, ela é quem deduz isso aí. Para problemas mais complexos precisa usar o cálculo integral, que não vem ao caso aqui. O que é cada um desses monstrinhos aqui? 2π é uma constante, né, minha gente? Π é... Quanto é que vale π? 3. Muito didático. Muito obrigado, Joires Silva. Muito obrigado. 2π é uma constante, galera. 2π é uma constante, nunca muda. Certo? E aí você tem aqui μ0. Quem é μ0? μ0 é também uma constante, que é chamada de permeabilidade magnética no vácuo. Beleza? Como a gente faz lá, professor? Sempre vai ser a constante elétrica no vácuo? Olha, eu sinceramente eu não me lembro de ter feito nenhuma questão onde o experimento foi feito em outro meio. Por exemplo, se o cara botar duas cargas elétricas dentro d'água, dentro do óleo, sei lá, dentro de um gás, a constante elétrica muda. Mas eu sinceramente nunca vi. Da mesma maneira aqui, ó, campos magnéticos, para a gente resolver esse tipo de problema, geralmente, né? O experimento ele é feito no vácuo. E aí, essa constante μ0 vale 4π vezes 10 elevado à sétima Tesla multiplicado por metro dividido pelo ampere. Né? Eita, me enrolei agora. Tesla metro por ampere. Tesla metro por ampere. Se você isolar aqui, ó, esse μ0, fazer análise dimensional, você vai ter aqui, ó, Tesla vezes o raio aqui, a distância R, que é em metro, dividido pela corrente elétrica, que é em ampere. R, pessoal, é a distância do fio até o ponto do plano aqui, né? Você tem um fio e você tem um plano, você secciona ele com um plano aqui, ó, e em um ponto desse plano vai ter uma distância do fio, que no caso aí é R, beleza? E a unidade do campo magnético é o Tesla, tranquilo? Então, ó, eu tentei, inclusive, galera, procurar hoje uma frase daqueles macetes, daqueles bizus, para decorar essa fórmula e eu não achei. Eu acho que eu tinha uma frasezinha para essa fórmula quando eu estudava o ensino médio, mas não estou lembrado não. B é igual a μ0 sobre 2π multiplicado... É alguma coisa com miséria. B miséria não sei o que, não estou lembrado o que é agora. μ0 vezes I dividido por 2πr. Tranquilo? Percebam que 2πr é o comprimento da circunferência. B é igual a μ0I dividido por 2πr, o comprimento desta circunferência. Tranquilo? Vamos lá. Vamos resolver essa primeira questão aqui, ó. Universidade Estadual de Londrina, UEL, sei lá como é que se fala isso, UEL. O esquema representa os vetores V1 e V2, V3 e V4 no plano horizontal, esse plano aqui, ó. Pelo ponto F é o ponto F aqui, ó. Pelo ponto F passa um fio condutor retilíneo bem longo e vertical. Uma corrente elétrica I percorre esse fio no sentido de cima para baixo. Ó. Não sei se vocês estão vendo a setinha, mas a corrente elétrica ela está descendo aqui. E gera um campo magnético no ponto P. O campo magnético gerado no ponto P pode ser representado por... Letra A, por um vetor cuja direção é paralela ao fio condutor. Pelo vetor 4, pelo vetor 3. Olha, paralela, o campo magnético ele faz parte desse plano aqui. Jamais vai ser paralelo ao fio condutor. Então, galera, o que vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui o fiozinho. A corrente aqui, no caso, está para cima, né? Olha o campo magnético como é que está aqui, ó, no sentido anti-horário. Estão percebendo? No nosso experimento aqui, ó, usando a regra da mão, olha para cá. Meu polegar, quando a corrente é meu polegar. Ó. Quando a corrente está subindo, o meu campo magnético faz isso. Espero que vocês estejam vendo bem. Essa aula de magnetismo no computador está sendo novidade para mim. Certo? E quando a corrente, que é meu polegar, desce, o campo magnético vai ter, no caso, o sentido oposto aqui. Ó. Percebam que quando a corrente descer aqui, a corrente agora tiver o sentido de cima para baixo, o que é horário vai passar a ser o quê? O que é anti-horário vai passar a ser o quê? Horário. Ficou entendido isso aí, galera?
Percebem? Corrente elétrica descendo, campo magnético aí no sentido horário. Tá tranquilo? Tá sussa aí? Aí eu pergunto para vocês, qual é o vetor? Qual é o vetor em que você vai ter aí a melhor representação? Vai ser o vetor V2? Vetor V2 ele tá aqui, ó, seria um campo DPoS. Eu nem lembro qual foi a pergunta que eu fiz para você responder sim. É porque tem um delayzinho aqui, tá? Vocês escrevem e eu só consigo ler alguns segundos depois. Se eu não me engano, são 30 segundos. Então vamos lá, galera. V2, ó, fora de cogitação, né? V2 seria um vetor aqui no sentido anti-horário, digamos assim, quem está olhando aqui de cima. Você está olhando aqui de cima. Seria um vetor no sentido anti-horário, cuja corrente estaria subindo. Então V2 jamais pode ser V2. V1 não vai ser de jeito nenhum, né? Porque ele vai ser tangente. Ó. Imagine o seguinte, ó. Por esse fio, se tínhamos entendido, tá certo, meu querido. Obrigado. Vou tentar desenhar aqui o fio. A corrente elétrica está descendo, o sentido de cima para baixo. E as linhas de campo, olha só as linhas de campo, são concêntricas aqui, ó, num determinado plano. Como a corrente está descendo, olha aí, ó, corrente que desce, eu tenho o meu campo magnético no sentido, o meu vetor aqui, ó, qualquer vetor vai ter o sentido horário. Qual seria? E é tangente, né, a trajetória. Então aqui, pessoal, imagine que existe uma circunferência aqui. E eu pergunto a vocês, vai ser V1? Não. V3? Não. V4 é a resposta. A resposta, portanto, é a letra B de bola. Tá claro aí, galera? Então vocês agora já sabem que não só os ímãs, né? A magnetita, os ímãs de neodímio, esses ímãs todos que existem por aí de geladeira, ímã de... Tem uma porrada de ímã aí. Tem alguém da produção aí? Júlia, vou pedir para a produção pegar um... É para pegar um ímã que tem ali para mostrar a galera, para quem nunca viu um ímã. Que tá ali preso naquela estante de ferro. Não brinquem com ímã perto de televisão. Não sei se essas televisões de LED, como é? É LCD, né? Tem problema com ímã, mas as televisões antigas, se você pegar um ímãzinho desse, olha aí, galera. Esse aqui é um ímã que produz campo magnético, tá certo? Eu tirei isso aqui de um alto-falante. Um caixinha de som, melhor dizendo. Um caixinha desses de som de camelô, ele quebrou e eu tirei o ímã para brincar com ele, tá bom? Esse ímã aqui, não me pergunte qual é o material, se é magnetita, eu não tenho a mínima ideia. Beleza? Provavelmente é feito de um material ferromagnético. Tem um processo industrial e aí, olha, a produção veio tirar aqui para não quebrar a televisão. Muito bem. Vamos lá. Depois eu vou ensinar para vocês a fazer um eletroímã. Bora ver essa questão agora da FEI. O que é FEI? FEI, pessoal, Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Um fio de cobre reto e extenso é percorrido por uma corrente de 1,5 amperes. Tá aqui o fio. Esse aqui é a representação do nosso fio. Essa linha aqui é o nosso fio, tá certo? Qual é a intensidade do vetor campo magnético originado a um ponto a uma distância de 0,25 metros do fio? Dado μ0, que é μ0 constante, é a permeabilidade magnética no vácuo. Galera, eu acho que deve estar acontecendo uma coisa, porque a câmera é invertida. Eu não sei se vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui. Eu estou vendo a minha caneta aqui do lado. Essa aqui é a minha mão esquerda e aqui é a minha mão direita, tá certo? Vocês devem estar vendo invertido aí, mas dá no mesmo. Se eu falar esquerda e direita, vocês entendam que é porque a câmera vai fazer a inversão aí. É como se fosse um espelho, né? Isso aí lá em ótica a gente estuda, chama-se enantiomorfismo. Então minha mão esquerda está aqui, minha mão direita está aqui. Olha só a regra da mão direita. Ó. A corrente elétrica, eu acho que a corrente elétrica está assim para vocês. Deixa eu ver se é. A corrente, eu vou tentar adivinhar, tá bom? A corrente elétrica tá da minha direita para a esquerda. Agora vai dar uma confusão.
Tá normal aí, né? Beleza. E aí, vê só o que é que vai acontecer. Ó. O meu polegar é o sentido da corrente. E a curvatura da minha mão aqui, ó, quando eu fecho, é o sentido do campo magnético. Então, aqui está o meu polegar. Valeu, Jóris. Aqui está o meu polegar indicando a corrente elétrica. E aqui eu tenho um vetor indução magnética, né, que representa a característica do campo a 0,25 metros saindo da tela. E aqui eu tenho um vetor entrando, porque você tem aqui, ó, eu vou tentar fazer uma figura 3D aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui o fio. Vou me esforçar aqui bem muito, tá? Aí você tem aqui, ó, certo? Um vetor saindo da tela ou do papel, como quiserem imaginar. E aqui eu tenho um vetor entrando, porque aqui é tudo 3D, né? Inclusive procurei até um simulador na internet e hoje não achei. Vou procurar mais. Beleza? Mas não tem mistério não, meu amigo. Você, na hora da prova, inclusive, vai ter que se virar com a regra, né? Você vê uma prova do pessoal de Física 3 na universidade. É a coisa mais linda do mundo. O pessoal que está pagando eletromagnetismo, todo mundo fazendo munganga. Todo mundo brincando em cima da prova com a regra da mão. Polegar corrente e os teus dedos fazem o sentido do campo magnético aí. Show de bola? Da linha de indução. Então o que é que a gente vai usar aí para resolver essa questão, galera? O que é que a gente vai usar? A lei, né, que diz que o módulo, ele pede a intensidade do campo magnético a 0,25, mas tanto faz, viu? Como é a intensidade, então ele é proporcional ao raio aqui, ou melhor, inversamente proporcional ao raio, mas dependente do raio. Então tanto faz a 0,25 acima ou abaixo, a intensidade vai ser a mesma, porque ó, μ0 que multiplica I dividido por 2πr. Tá tranquilo? Vão lembrar dessa fórmula. Depois vocês inventam aí uma frase, né, chamada técnica mnemônica, né, para poder decorar aí essas tantas milhares de fórmulas da física. Professor, não tem como deduzir não? Cara, até tem, viu? Mas, como eu digo sempre aqui, quem está fazendo prova de concurso, quem vai fazer Enem, precisa de uma coisa chamada rapidez. Só saber o conhecimento não importa, você tem que ser rápido para fazer a prova. Tempo é ouro em qualquer concurso que você faça. Portanto, ó, μ0, permeabilidade magnética no vácuo, vai ser 4 vezes π vezes 10 a menos 7, multiplicado pela corrente elétrica. Sim, por esse fio passa uma corrente de 1,5 ampere, tudo isso dividido por 2π vezes o raio que já está aqui no sistema internacional. Galera, percebam que essas questões, a primeira questão e essa daí que apesar de ser de vestibular, né, foi da Faculdade de Engenharia Industrial, uma questão que só é a aplicação pura da fórmula. Aplicação direta da fórmula. Ó, esse bicho vai morrer com esse, ó, π vai morrer com π. Concordam? 4 aqui dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 1,5 vai dar quanto? 3. É isso? 0,25, certo? 2 vezes 1,5 vai dar 3. Vezes 10 a menos 7. E aqui embaixo eu tenho 0,25. Pessoal, 0,25 é a mesma coisa de 1/4. E esse 1/4, quando eu divido, ele passa para cá multiplicando. Isso aqui vai se tornar 12 vezes 10 elevado a menos 7. Tranquilo? Para deixar tudo no sistema internacional, ou em notação científica, né? Eu preciso deixar esse número menor do que 10. Então a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. E quando eu ando uma casa para a esquerda, eu somo uma unidade ao expoente. Portanto, 1,2. Quando eu somo uma unidade aqui, eu vou ficar com menos 6 Tesla. Tá certo? Então, a intensidade do campo magnético nesse ponto ou nesse, né, qualquer ponto a uma distância de 0,25 metros, é de 1,2 vezes 10 a menos 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. A resposta é a letra C. Tranquilo? A aplicação direta da fórmula, sem nenhum mistério. Perceberam aqui, ó, cortei π com π. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1,5 dá 3. E 3 dividido... Eu costumo brincar com meus alunos.
Aí eu boto essa conta aqui, né? 2 vezes 1,5 dá 3. Quanto é 3 dividido por 0,25? Aí tem aluno que, ah, meu Deus, eu não sei trabalhar com vírgula. Meu velho, na hora do desespero, pense em dinheiro. Pense em dinheiro pra tu ver. Tu para numa barraca e diz assim, quanto é que vale esses confeitos aí, esse chiclete? Aí o cara diz, cada chiclete é 25 centavos, 0,25. Aí eu tenho 3 reais, me dê 3 reais, divido 3 reais por 0,25, é a mesma coisa de chegar com 3 reais para comprar coisas de 25 centavos. Dá para comprar com 3 reais quantas coisas de 25 centavos? Dá para comprar 12 coisas, né? Olha aí, ó, um bizuzinho aqui de matemática básica. Na hora do desespero, que duvido, meu velho. Tem gente que não sabe nem ler nem escrever, mas não leva fumo nenhum em matemática básica, nessas contas de padaria, né? Tem gente que mexe com dinheiro aí que não erra nunca para passar truco. Então, ó, beleza de Creuza, questão facinho, corrente elétrica passa num fio, gera campo magnético nas redondezas e ele pede claramente a intensidade do campo a 0,25 de distância do fio. Tranquilo? Tudo que é bom no instante passa, né? Já vai em meia hora de aula quase, ó. Simbora. Muito bem, galera. Campo magnético de uma espira circular. Velho, é a mesma ideia. Só que agora tu pegou o fio, ó. Teu fio tava lá esticadinho. Um condutor retilíneo, não é assim que tinha escrito no primeiro tópico. Só que agora tu vai pegar o teu fio e vai entortar. Deixa eu ver se eu puxo aqui, ó. Teu fio tava reto, e agora tu vai fazer isso aqui no teu fio. Fazer uma circunferência e transformar isso numa espira circular. Então, galera, vê só que interessante, ó. A corrente elétrica aqui, ela agora vai num sentido anti-horário e gera um campo aqui. Professor, só gera campo magnético no centro da espira? Não. Tem campo magnético em todas as redondezas desse fio. Só que por questão de cálculo, né, que a gente ainda não estudou cálculo integral e nem vai estudar, pelo menos no ensino médio, a gente não tem como calcular o campo magnético aqui em outras regiões. A gente simplifica calculando sempre no centro da espira, tá bom? E para isso eu trouxe meu aparato super tecnológico, a tiara, como é o nome disso aqui, diadema da minha filha. Preste atenção agora, olha para esse diadema aqui. Imagina que isso é uma espira. O que é uma espira, professor? É um pedaço de um fio que você entortou e meteu-lhe uma corrente elétrica nele. Botou uma diferença de potencial aqui e a corrente elétrica vai fazer. Velho, tu vai usar a mesma regrinha. Preste atenção, ó. Ó a tua espira aqui, ó. Tu pega teu diadema e fica brincando. Quem não tem, compra um. Ou pega emprestado. A corrente elétrica, ó, ela continua sendo o teu polegar. Veja aqui que no meu caso eu estou indo no sentido anti-horário. Para vocês deve ser horário. E o campo magnético continua, ó, sendo a curvatura da minha mão. Deixa eu colocar aqui, deixa eu me afastar aqui para vocês verem. Ó, o meu polegar é o sentido da corrente e esses dedos que estão entrando aqui é o sentido do campo magnético. Ora entrando na tela, ora saindo da tela, beleza? Ficou claro aqui, ó. Olha só, de novo o meu diadema aqui, meu não, da minha filha, né? Olha aí a corrente elétrica passando pela espira e o meu campo magnético. Então, ó, tem uma regrinha que a galera diz que é a regra do parafuso. Você pega aqui uma chave de fenda, aí quando você enfia a chave de fenda e você roda nesse sentido, ela entra. Aí seria exatamente isso. Rodou a chave de fenda no sentido anti-horário, a chave de fenda, epa, no caso aqui é o contrário, né? No sentido anti-horário aqui ela está saindo e aqui no sentido horário, aí a gente está desparafusando, digamos assim. Eu acho que é o contrário, né? Peraí, deixa eu ver. Rodou para cá, é isso mesmo. Rodou para cá, ela sai. Rodou nesse sentido, ela entra. É só você fazer a experiência. Pega um parafuso, pega uma chave de fenda, o giro é o sentido do campo magnético e se está entrando ou saindo, o giro é o sentido da corrente e se entra ou sai é o sentido do campo magnético, beleza? Aí vê só, a direção é perpendicular ao plano da espira, né? Ou está saindo ou está entrando aqui, ó. O plano da espira é isso aqui, ó. Isso aqui é o plano da espira. O vetor ou está entrando ou está saindo, dependendo de como você esteja vendo, né? Ó,
polegar, e aí o campo ou entra ou sai. Se a corrente fizer isso, para um sentido ou para o outro. E a equação, galera, é igualzinha a outra. Ou melhor, igual não, né? Tem uma pequena diferença, ó. É μ0, que é a permeabilidade magnética, dividido por 2, multiplicado por I, dividido por R. Não é legal? Qual a diferença? Vou voltar lá para mostrar para vocês. Ó. Aqui aparece, num fio retilíneo, aparece 2π. E quando é uma espira, apenas aparece o 2. Então, ó, também se usa a regra da mão direita número 1. Cara, tem gente que faz assim, ó, que usa o contrário, mas não vou confundir a cabeça de vocês, só para dizer que também pode ser feito assim. Ó. Você pega a ponta dos dedos, e é o sentido da corrente, e o campo magnético passa a ser o polegar. A ponta dos dedos, ó, os dedos agora deslizam no diadema, na espira, os dedos. Ó. Ora está entrando na minha cara, ora está entrando aí na tela de vocês, beleza? Estou fazendo um verdadeiro malabarismo para isso. Então, galera, como a gente está tratando de grandeza vetorial, seja campo elétrico, força, velocidade, aceleração e agora campo magnético, vetor, indução magnética, se você tem um vetor, meu amigo, você tem que se preocupar com o módulo, com direção e com sentido. Show de bola. Vamos lá. Vamos embora. Muito bem. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai justapor um monte de espira. O que é isso, galera? É você fazer um enrolamento e você vai criar aqui, ó, uma bobinazinha, tá certo? Ó, na verdade, a gente chama isso aqui, ó, bobina chata. Beleza? É um enrolamentozinho que você vai pegar. Depois, na próxima aula, eu vou fazer um experimento com vocês. Tá bom? Eu vou fazer um eletroímã a partir de um enrolamentozinho de fio. A partir de uma bobina. Na verdade, é um solenoide que a gente vai fazer. São cenas dos próximos capítulos. Então, vê só que interessante. Um único fio gera um campo magnético, como a gente acabou de ver. Ó. E produz uma determinada intensidade. Tem uma determinada intensidade aqui no meio. O que é que vocês imaginam se eu pegar esse fio e dar mais de uma volta, sendo o mesmo fio? Grande Roberto. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Que bom, eu fico muito feliz com essa live aqui. Certo? Então veja só, você vai pegar a bobina, ou perdão, você vai pegar um fio e dar N voltas e vai criar o que a gente chama de bobina chata. O que é que vocês acham que vai acontecer, galera? Vai aumentar o campo magnético? É óbvio. Cada volta dessa vai ter uma contribuição equivalente a uma única espira. Então, ao invés de eu ter uma única espira, exatamente, aumentará o campo. E aí a equação ela vai passar a ser isso aqui, ó, N vezes μ0 dividido por 2 multiplicado por I dividido por R. Muito bem, vamos assistir a aula. Vamos embora. Tá certo, galera? Então, ó, olha só que interessante. Ó. Ao invés de eu ter uma única espira, eu tenho agora uma série de voltas que vai formar uma bobina. Então, ó, percebam que a equação aqui é a mesmíssima. Ó. A equação aqui é a mesma, só que agora N vai ser o número de voltas dessa espira. Tá tranquilo? Aí vê só que interessante, a regra vai ser a mesma, a regrinha vai ser a mesma. Essa vai ser pau agora para eu explicar essa parte para vocês. Olha só o que é que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho o fio que vem aqui e dá N voltas, a corrente entra, faz esse passeio aqui e depois ela sai. Isso aqui é a corrente elétrica. Então, ó, como a corrente está acontecendo aqui ó, nesse sentido, tá? Vê se vocês conseguem visualizar aí. A corrente está entrando aqui, dando uma porrada de voltas. Olha só, galera. O vetor indução magnética ele vai aparecer para cá. Ó. Tentem visualizar aí, tentem fazer na mão de vocês. Pega um diadema, se você usa diadema, pega aí seu diadema agora e pense que a regrinha é a mesma, tá bom? E se você observar, ó,
esse vetor indução magnética, quem lembra? Como é que a gente pode representar aqui o vetor indução magnética? Diga aí para mim. Ó, eu tenho aqui, ele sempre aponta para onde, galera? Ele aponta para onde? Para o norte geográfico, né? Lembra lá? Bora pegar aqui o planeta Terra. Quem lembra lá das linhas? Ó? As linhas de campo magnético, elas nascem aonde? No norte magnético e vão para o sul. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Ó. Eita. Norte e sul. Não é assim que as linhas de campo fazem? Nasce no norte e vão para onde? Para o sul. Então é como se eu tivesse em cada ponto desse um vetor indução magnética, que eu vou representar aqui pela letra B. Tá bom? Então, ó, ele está apontando para onde? Para um sul. Vejam que o B aqui, ó, ele aponta para um sul. Tá certo? É ou não é? Está apontando para um sul ou não? Sai do norte e vai para o sul. Então, é como se eu tivesse aqui. É como se eu tivesse aqui, ó, um sul e um norte. Então, a pontinha do meu vetor indução magnética é um norte. E a parte de trás aqui seria um sul. E norte atrai sul. Por isso que o pêndulo aqui, na verdade, a gente tem uma bobina pendurada. Esse norte vai atrair esse sul aqui. E aqui o contrário, né, galera? Aqui o contrário. Vejam que agora a corrente, vamos tentar fazer esse malabarismo aí, ó. A corrente elétrica tem um determinado sentido que vai fazer com que o vetor indução magnética aponte para cá, ó. Isso aqui foi só revisão, tá? O vetor indução magnética, tá bom? Ele aponta para cá. Então tem um norte na cabecinha dele, digamos assim. E norte é repelido por norte, imagine. Tranquilo? Vamos seguir. Aplicação também direta da fórmula. Foi uma questão de vestibular e a gente vai aplicar a fórmula tranquilamente. Ó. Uma espira circular de raio 10 centímetros. Olha só o raio aqui, ó. Devo passar isso para metros, dividindo por 100. Eu vou encontrar aí 0,1 metro. Concordam comigo? Já passando para o sistema internacional. Considerando que a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7, vejam que a constante é sempre a mesma. As características do vetor indução magnética no centro da espira são... Vamos lá, galera. Deixa eu inverter aqui. Eu estou vendo assim, ó. Eu estou comparando com a tela aqui. A minha corrente está aqui, só que para vocês ela está aqui, eu acho. É isso mesmo, para ficar igualzinho. Então, ó, o que é que está acontecendo? Ó? Se a corrente percorre nesse sentido, que é o sentido horário, ou perdão, no sentido anti-horário, minha cabeça está dando um tilt aqui. E tem que fazer tudo ao contrário. Se eu percorro a corrente aqui no sentido anti-horário, o meu campo magnético sai do papel. Não é isso? Olha só. Corrente elétrica aqui no sentido anti-horário, eu tenho um campo magnético saindo no papel. Qual é a representação de saindo? Bolinha circunferência com um pontinho, quer dizer que o vetor está saindo. E um xizinho é o rabinho do vetor, é o rabo da flecha que você está vendo ele entrar. Então a gente já mata aqui a letra A, que não pode ser, nem a letra D. O vetor está saindo, beleza? Mas olha, das características de um vetor, o que é característica, minha gente? Quando a gente caracteriza um vetor, a gente tem que dizer módulo, direção e sentido. Já matamos dois deles, né? Quando eu digo que esse vetor aqui está no centro da espira, saindo do papel, eu já determinei que a direção é perpendicular ao papel e o sentido, né, é saindo da tela ou do papel. Só que fica faltando o módulo. E como é que a gente calcula aí? Ó? B é igual a μ0 sobre 2 vezes I dividido por R. A gente já fez alguma de espira? Não, só vimos fizemos uma de fio retilíneo, né? Beleza? Então, ó, quem é μ0, só substituição na fórmula. 4π vezes 10 a menos 7. Tudo isso dividido por 2 vezes I, ó, a corrente elétrica que atravessa é 6. E o raio aqui a gente já passou para o sistema internacional. Tá sus aí, pessoal? Tranquilidade? Então vamos às contas, né? 4 dividido por 2 dá 2.
2 vezes 6 dá 12. 12 dividido por 0,1 vai dar 120. Tudo isso vezes 10 a menos 7. Vírgula vai andar uma, duas casas. 1,2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Essa é a intensidade do campo magnético. Faltou um π, né? Esse π aqui eu esqueci de colocar. 1,2 π vezes 10 a menos 5. Tranquilo? Então a resposta é a letra B de bola. Tranquilidade essa daí? Bora ver essa daqui agora. Ó. Tenho duas espiras concêntricas. Duas espiras concêntricas. O que danado que é isso, galera? Olha só, eu tenho uma espira E1, que é essa daqui, ó, de raio maior, R1. Eu tenho agora a espira E2. Percebam que existe aqui, pessoal, um contornozinho indicando que os fios não se encostam, tá certo? Ou que pode ser dois fios encapados. Mas aqui está dizendo que se eu ligasse direto, ia dar aqui uma confusão, ia dar um curto aí, né? Ou melhor dizendo, as correntes aqui iam se misturar, ia ser um problema aí de malhas que a gente teria que analisar. Então, a corrente I2, ela atravessa essa espira, contorna e sai por aqui, feliz da vida, sem interagir com essa corrente aqui. A interação que você vai ter aí é uma superposição de campos magnéticos. Diga aí para mim, olha aí, ó, eu acho que eu não vou ficar mais usando esse diadema não, já cansei. Galera, vamos lá, ó, sentido anti-horário, me ajudem aí. Quando a corrente anda no sentido anti-horário, o campo magnético ela é o quê? Saindo. Aqui eu estou no sentido horário, então eu vou ter um campo magnético entrando. Vou fazer aqui do meu jeito, certo? Já estou eu usando a regra maluca. Eu estou vendo aqui a corrente indo nesse sentido, o campo magnético está entrando. Então a espira é 1, o campo magnético está entrando. Eu queria fazer um desenho 3D aqui, mas eu estou com medo. Essa aqui é a espira E1. A corrente está entrando aqui, ó, I1. E o campo magnético está para cá. Vou chamar esse campo magnético B1. Certo? A espira E2. Vejam que a corrente está aqui no sentido anti-horário. E, consequentemente, o campo vai estar saindo. Deixa eu trocar de cor aqui. Vamos lá. Eita, vai ser uma novela fazer isso aqui agora. Viu? Me ajudem aí. Eita, saravá, meu pai. Aí a corrente está entrando aqui, ó. I2. E o campo magnético vai estar saindo. Que eu vou chamar aqui de B2. Beleza? Espira E1 produz um campo B1. Espira E2 produz um campo B2. Só para a gente saber. Posso colocar assim, ó, B2 está saindo do papel e B1 está entrando no papel. Se errar aí alguma coisa, vocês dão um grito de guerra. Então, ó, letra A, caracterize o vetor indução magnética originado pela corrente elétrica I1 no centro O, ou seja, a corrente que atravessa a espira 1, certo? Então, não tem mistério, né? Ó, a gente já sabe que o campo B1 ele está entrando no papel. Essa aí já responde 2/3 da questão, dizer o sentido e a direção. E a intensidade B1 vai ser o quê? Ó? μ0 sobre 2 vezes I1 dividido por R1. Tranquilo? μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente I1 vale 10 amperes. Aqui eu vou ter 2 e R1 vale quanto? Ó, R1 10π centímetro. Tem que se ligar nisso, ó, galera. R1 10π centímetros dividindo isso aqui por 100 vai dar 0,1π metro. Beleza? 0,1π metro. Aí corta o π com π. Tá bom? 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 10, 200. 200 dividido por 0,1 vai dar 2.000. Acho que eu estou errando alguma coisa aqui. Vamos lá. Que viagem foi essa que eu fiz? 4 dividido por 2 dá 2. É isso mesmo. 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 0,1 dá 200. É isso mesmo. 200 vezes 10 a menos 7 Tesla. Digo Tesla e escrevo B. Deixa eu ver se eu não cometi esse erro antes.
Tesla, pessoal, como a gente já falou em aula passada, é em homenagem ao cientista Nikola Tesla. Eu recomendei o filme, quem tiver aí acesso à Netflix, meu Deus do céu, é a Amazon, acho que é a Amazon. É a Guerra das Correntes. E tem um documentário também, pode procurar no YouTube. Beleza de Creus, então, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla é a intensidade do campo magnético, ou seja, do vetor indução magnética no centro da espira, somente da espira 1, produzido pela espira 1, que é um campo que está entrando no papel. Eu tentei aqui, infelizmente, fazer uma figura 3D, mas não fui feliz. Show de bola? Determine o valor de I2 para que o vetor indução magnética resultante seja nulo. Olha só que interessante, galera. Vejam aqui, ó, você tem uma espira, você tem aqui um vetor. Vixe, que confusão da molesta aqui. Ó. Deixa eu tentar fazer essa mágica aqui. Olha só. Tem duas espiras, na verdade, né? Duas espiras concêntricas no mesmo plano. Uma produz um vetor entrando no papel, aí pode ser qualquer um que você queira imaginar, e a outra produz um vetor saindo do papel. E o que é que ele quer na letra B? Ele quer saber quem é I2, para que o vetor indução magnética seja nulo, o vetor resultante seja nulo. Não são grandezas vetoriais? Se no mesmo ponto tem dois vetores em oposição, como é que eu vou encontrar a resultante? Subtraindo, né, galera? Olha só, então aí eu vou ter o seguinte, ó. Vou trocar aqui. Letra B, eu tenho que B1 somado com B2 tem que ser zero, aqui é a análise vetorial. A soma desses dois vetores tem que dar zero. E o módulo deles tem que ser igual, concordam comigo? Um cabo de guerra. Uma pessoa puxa para um lado, outra pessoa puxa para o outro com forças idênticas. É a única maneira que você vai ter aí, ao longo de uma mesma direção, um vetor resultante nulo. Tá bom? Então eu digo que o módulo de B1 é igual ao módulo de B2. O vetor que está entrando B1 tem que ser em módulo igual ao módulo vetor B2. Tranquilo? E quem é o módulo de B1? Mi0 sobre 2 e 1 sobre R1. O módulo de B2, Mi0 e 2, tudo isso sobre 2R2, pode ser uma fração só, tá? E aí o que é que a gente vai fazer aqui? Cortar, né? Mi0 com Mi0, 2 com 2, e aí vai sobrar a relação. Olha só a relação que vai sobrar aqui, ó. I1 sobre R1 igual a I2 sobre R2. Tranquilo? Eu vou apagar esse desenho feio da desgraça aqui. Depois, quem quiser, volta a fita aí e vê. Ou melhor, tenta desenhar melhor que eu, né? Ou imaginar. E vou resolver a equação final aqui. Ó. Então, temos a relação para duas espiras aí concêntricas, onde os campos magnéticos estão em oposição no centro. Quem é I1, galera? I1 vale 10 amperes. Ó. Puxando uma seta para cá. I1, 10 amperes. R1, quanto é que vale R1? Ó? 10 π centímetros. 10 π centímetros. I2 é a pergunta da questão. E R2, 2,5 π centímetro. Professor, por que botei em centímetro? Tanto faz. Se quiser converter para metro, tanto faz. Só que para passar para metro, não divide por 100 aqui, não divide por 100 aqui. Então, tudo que tu faz de um lado da igualdade, tu tem que fazer do outro. Tá bom? Corta esse π com esse π. 10 dividido por 10 dá 1. E esse 2,5 passa para lá multiplicando. Então, ó, I2 vai ser 2,5 ampere. Ficou tranquilo isso aí, galera? Essa espira é uma que produz um campo entrando. A espira E2 produz um campo saindo, mas os dois têm a mesma intensidade. Mas, professor, como é que pode essa corrente I2 ser menor do que a corrente I1? 4 vezes menor? E os campos magnéticos, os vetores de indução magnética serem iguais em módulo? É porque é o seguinte, ó. Percebe que a fórmula, ó, o campo magnético ele é inversamente proporcional ao raio. E percebam que R2 é menor. Portanto, a corrente está passando mais próximo. I2, olha I2 aqui. Ó. I2
está passando bem próximo a esse ponto O aqui. Então a intensidade desse campo magnético aqui é compensada. A corrente I1 é maior, porém a distância que I2 está de O é menor. Então ele acaba igualando os vetores de indução. Tranquilidade essa questão, né? Duas espiras justapostas aí, concêntricas, melhor dizendo. Percebam que essa curvaturazinha aqui é um jump, né? Não sei se é essa palavra que se usa em eletrônica, jumpear um circuito, é dar um pulo, né? É pular aqui, eu não sei se é pular bem o fio, tá? Mas assim, é muito simples isso. Galera, isso aqui é literalmente um fio enrolado. Um fio dando uma curva. Somente isso, sem mistério, sem colocar chifre em cabeça de cavalo. Beleza? Simbora. E fazer uma de bobina, né? Uma de bobina que a gente não fez, ó. Uma bobina chata. Uma bobina chata. Ei, o maior desafio dar uma aula disso aqui no computador, viu? Eu vou tentar preparar umas figuras 3D da próxima vez. Para não fazer tanta muganga aqui, ó. Corrente elétrica que entra aqui. Dá uma porrada de voltas aqui dentro. No caso, ele diz que são 50 espiras circulares. Uma bobina, no caso, feita de N, no caso, 50 espiras circulares. O raio, né? O raio aqui, ó, de um ponto desse da extremidade até o centro da espira vale 10 centímetros. Já passando para metro, 0,1 metro. A constante de sempre 4π vezes 10 a menos 7, ele quer saber a intensidade da corrente elétrica que deve percorrer a bobina para que o vetor indução magnética no centro seja de 2 vezes 10 a menos 3 TeV. Então, mais uma questão, aplicação direta de fórmula, certo? Galera, por falar nisso, estamos preparando aí um simulado. Eu já mandei as questões hoje para o coordenador, nosso coordenador Jorge. E aí vocês fiquem espertos. Coloquei umas questões de eletrodinâmica e magnetismo, beleza? Portanto, ó, o campo magnético no centro da bobina vai ser N vezes μ0 vezes I sobre 2R. Tá bom? Pode escrever uma fração só. Aí ele pede a intensidade da corrente elétrica, porque ele deu o valor do campo magnético, 2 vezes 10 a menos 3. O valor de μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Já estou cansado de escrever isso. E é a pergunta da questão. E o raio aqui, 0,1 metro. Tá bom? Aí, isolando o I. Galera, às vezes é interessante você isolar logo a variável que ele pede no começo da questão, tá? Pode isolar o I aqui, ó, vai ficar 2BR dividido por N μ0. Beleza? Poderia ser assim já para só substituir no final. Então, ó, I vai ser o quê? 2 vezes 0,1 dá 0,2 vezes 2, 0,4 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 4π vezes 10 a menos 7. 4 dividido por... Vou pegar minha calculadora aqui, tá? 0,4 dividido... Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,1 sobre π. É isso? 0,4 dividido por 4 dividido por π dá 0... Vixe, tem alguma coisa errada aqui. E eu fiz essa conta hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eita, minha gente. Fiz um teste aqui com vocês e vocês nem me alertaram, né? Eu esqueci de colocar o N, ó. O Nzinho, ó. O Nzinho aqui, ó. 50, né? Eu vou colocar o 50 aqui, tá bom? Tanto faz, né? μ0 I, 2 vezes R. Tá bom? Tudo isso aqui dividido por 50 também. Aí vai dar 0,4. Vou fazer a conta aqui, ó. 0,4 dividido por 50 dividido por 4 dividido por π. Agora deu um número feioso da bexiga aqui, ó, 0,000. Tem a maneira mais fácil de fazer, tá? 6366 vezes 10, ó, esse menos 7 vai subir positivo, 7 menos 3 vai dar 4. Aí a vírgula vem 1, 2, 3, 4. 6,36, 6,36, arredondando com o gabarito do livro, 6,4 ampere. Tranquilo? Então temos uma bobina. Mais uma vez, o que é uma bobina? O que é uma espira? Vamos lá. Uma espira
tu tinha um fio, calculamos o campo magnético gerado pelo fio. Depois disso a gente fez o seguinte, a gente começou a enrolar, demos uma volta, tá bom? E agora a gente deu N voltas formando uma bobina. Então uma bobina é você pegar e criar várias espiras com um único fio. Show do milhão, né, minha gente? Vamos embora. Vamos lá, galera. Vamos agora calcular o campo magnético no interior de um solenoide. A gente vai fazer uma experiência com o solenoide na próxima aula. Então, o solenoide, pessoal, é o seguinte. A gente vai pegar aqui um material. Pode ser ferro, por exemplo. No interior do solenoide, o vetor indução magnética tem a seguinte característica. O do eixo geométrico é a mesma regrinha que você vai usar. Tá bom? Corrente elétrica, campo magnético, corrente elétrica, e aí você fica brincando. O sentido determinado pela direita, regra da mão direita número 1, e aqui você vai ter a intensidade. Aí vê só, a intensidade, infelizmente, galera, é um assunto que a gente tem que estar jogando as fórmulas, tá bom? A intensidade do campo magnético no interior do solenoide é dada por μ0 vezes N dividido por L multiplicado por 1. Curso Patrícia Barros. Boa noite, minha querida. É a Júlia que está falando comigo. Minha filha pegou o celular da minha esposa. Ou ela está usando a conta. Certo? Onde esse N dividido por L representa a densidade linear de espira. O que danado que é isso, professor? É o seguinte, ó. L é o comprimento do solenoide, tá certo? Você pegou aqui, que é a bobina, você tinha ali o ar. Também te amo, meu amor. Ela tá na conta da mãe dela, falando comigo. Você tem aqui um material, tá certo? Onde você vai enrolar este fio. E existe uma grandeza aqui que a gente vai mensurar. N é o número de voltas dividido ao longo de um comprimento. É a densidade linear, tá certo? De espiras. Quanto mais voltas tu der... Olha, eu pego aqui um comprimento e eu vou dando volta. Quanto mais próximas as espiras estiverem uma das outras, maior, olha, N é o número de voltas. Quanto mais voltas por uma unidade de comprimento, maior densidade linear de espira eu vou ter. Então, ó, a equação μ0 vezes N dividido por L multiplicado por I. Tranquilo? Vamos embora. Aí você tem o mesmo esquema, galera, ó. Essa bolinha, essa bolinha não, essa circunferência com a bolinha, um pontinho no meio, indica que o vetor está saindo e esse X indica que ele está entrando. Ó. Polo sul, se a corrente for vista no sentido horário. E polo norte, lembra, a pontinha do vetor é um polo norte, ó, como a gente fez aqui. Ó. Cadê o exemplo? A pontinha, aqui já tem um desenho. Tá aqui o meu vetor indução magnética, tá bom? Aqui é um norte e aqui é um sul. Então a ponta do vetor é como se fosse um polo norte. Na verdade é um polo norte. Show de bola? Aí vamos lá fazer essa questão. São mais duas, pessoal. Rapidinho a gente termina. Um solenoide compreende 10.000 espiras por metro. Olha aí, ó, tem uma densidade agora, ó. Ele agora tem um número de voltas ao longo de um comprimento. Só para vocês terem ideia, quanto maior for o comprimento do solenoide, menor é a intensidade do campo magnético. Digamos assim, quanto mais espiras eu tiver agora, ó, por unidade de comprimento, maior é a intensidade desse campo magnético. É uma coisa meio que óbvia, né? Pensa lá, uma volta produz um determinado campo magnético. Muitas voltas vai produzir mais campo magnético. E espacialmente, ou melhor, longitudinalmente, quando esse enrolamento estiver disposto, você também vai ter uma maior ou menor concentração. Beleza? Olha aí, ó, um solenoide compreende N, ó, N, 10.000 espiras. 10.000 espiras, chamar aqui de ESP, por metro.
Na verdade, isso aqui já é o N dividido por L. Concordam comigo? É ou não é? O N dividido por L. Sendo a constante aqui, que é a permeabilidade magnética no vácuo, calcule a intensidade do vetor indução magnética originado na região central pela passagem da corrente elétrica quando ela vale 0,4 amperes. Tranquilo? Então, ó, imagine aqui, ó, temos essa figura, uma corrente aqui de 0,4 amperes. Tá aqui, ó. Se tu tá olhando aqui, deixa eu tentar representar isso aqui com o olho. Tá olhando aqui, ó. Tu tá vendo isso aqui no sentido horário. Aqui é um polo norte. Pensa lá, ó. Polo norte tá saindo a pontinha do vetor indução magnética. Certo? Aqui, ó, o teu vetor indução magnética saindo. Aí eu quero saber a intensidade desse vetor indução magnética. Cara, só jogar a fórmula. Essa aula de hoje foi só você entender teoria, decorar a equação, infelizmente eu vou ter que usar essa palavra, e jogar os valores na equação, tá bom? Então, ó, B é igual a μ0 vezes N dividido por L multiplicado por I. Não é assim? E aí? Diga aí para mim como é que a gente resolve. Ó, 4π vezes 10 a menos 7. N dividido por L é 10.000. 10.000 dividido por 1. Ele já deu aqui a densidade, né? Como é que ele chama aqui? Vamos voltar? Vamos ler aqui de novo. Representa a densidade linear. Linear porque ela está disposta ao longo de uma dimensão, de um eixo. E a corrente elétrica que vale 0,4. Não é tranquilo isso, minha gente? Olha só, 4π vezes 0,4 dá quanto isso? 0,16π. Isso aqui equivale a quanto? 10 elevado a 4. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 3. Tá bom? E aí vou andar com a vírgula uma casa. 1,6π vezes 10 a menos 4 Tesla. Tá bom? Então, ó, o gabarito está dando diferente aqui. O que é que eu errei? Menos 3, menos 7 com 4 aqui. Tá bom. É porque 4 vezes 0,4 não dá 0,16. Foi mal. Dá 1,6. Aí já é a resposta. Tranquilo? Aplicação direta. Então, galera, vamos lá. Vamos tentar fazer um resumo dessa aula. Na aula anterior, que introduzimos o magnetismo, sabíamos apenas que os ímãs geravam campo magnético. E a Terra, né? O campo magnético terrestre também foi abordado na aula passada. Nessa aula de hoje, a gente aprendeu que correntes elétricas também produzem campo magnético. E aí a gente viu apenas um fio dando uma volta, uma circunferência que passa a ser uma espira, a justaposição, ou seja, N voltas, que passa a ser uma bobina, e agora a gente está vendo um solenoide, porque o solenoide, a distribuição, como é feito o enrolamento, influencia. Beleza? 1,6. Que diabo foi isso que eu botei aqui? Peraí. aí. 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Certo? Eu sempre tenho minha cola aqui, portanto eu não me preocupo. E a saideira? A saideira. Uma bobina é obtida enrolando-se um fio na forma helicoidal, como ilustrado na figura. Ele chama aqui de bobina também. A configuração correta do campo magnético no interior da bobina, se ela é percorrida por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado, olha aí, galera, olha o fiozinho como é que está enrolado. A corrente está entrando aqui, ó. Só a regra da mão direita. Deixa eu ver se eu adivinho. Peraí. Agora tá difícil de eu ver aqui. Se eu fizer assim, vocês estão enxergando o contrário. Vixe Maria. Eu tenho que fazer assim. Certo? Deixa eu indicar aqui, é melhor. Vamos voltar para cá. Vou pegar essa figura aqui. Estão vendo o fio aqui? Olha só.
no sentido anti-horário, surge o que? Um polo norte. Ó. E no sentido horário surge um polo sul. Bora ver o que é que você enxerga botando seu olho aqui. Ó. Um verdadeiro malabarismo para explicar isso. Vou colocar aqui o olho aqui. Ó. Tá aqui o teu olho. Vê o que é que tu tá enxergando. Ó. A corrente tá surgindo ali de trás. E aí, pessoal? Será que vocês conseguem entender? Aqui está o centro. Aqui eu tô olhando, esse olho aqui está observando essa região aqui. Ó. E essa região é isso. Ó. A corrente elétrica saindo aqui para baixo. Tá vendo? Do lado direito. Isso é sentido horário ou anti-horário, galera? Isso aqui é sentido que? Horário. E se é sentido horário, a gente tem o que? Um polo sul. Eu tenho aqui um polo sul aqui, isso implica que o polo norte aponta para cá. Ó. Aqui está o meu vetor indução magnética. Então, letra A, ó, a configuração correta do campo magnético no interior da bobina, se ela é percorrida por uma corrente elétrica contínua no sentido de cada, jamais, isso aqui nada a ver, né? A gente só ficaria em dúvida aqui entre a C e a D. O campo magnético no interior da bobina é nula de jeito nenhum, é a maior concentração. A maior concentração do campo magnético está exatamente aqui no centro. Aí eu pergunto para vocês, olha só para onde aponta. Então, letra C está descartada, letra D é a resposta. Beleza de Creusa, galera? Espero que tenha ficado tranquilo para vossas senhorias. E aí, tá tranquilo para vocês? Ou não? Ou ficou muito difícil essa aula? Querem que eu repita essa aula? Querem que eu faça mais questões? E aí? Ninguém fala nada? Tá todo mundo entendendo, né? Tranquilo, né? Muito bem, galera. Então, basicamente é isso. A aula de hoje só foi para dizer para vocês que correntes elétricas geram campo magnético. A gente vai ver no futuro que campos magnéticos oscilantes, né, variáveis, produzem corrente elétrica. São dois fenômenos que aparecem com uma certa sincronia, né? Então hoje vocês aprenderam isso, que corrente elétrica gera campo magnético. Quais foram as estrelas da festa? O fio retilíneo, a bobina e o solenoide. Beleza? Então, um abraço. Estudem para o simulado. Muito obrigado, Joyce. Um abração. Divulguem aí o nosso projeto Ligadíssimos no Enem. Aproveitem o tempo dessa isolamento social para estudar. Um abraço.